Ô Zé, ainda nessa esteira que o Soler traz pra gente aí, né, sobre análise, eu vou trazer uma ideia aqui, cara, que pra mim talvez seja dor de cabeça pro Abel também, mais uma, porque tem um jogador nesse sistema todo que a gente falou aqui, que pra mim ele é fundamental, ele tem uma importância fundamental para que tudo isso que eu falei desse certo, como deu contra a Ponte Preta. O Mike. O Mike é um jogador fundamental para esse sistema do Palmeiras. O Soler também já vai falar sobre isso. Porque, assim, quando o Mike não jogou, ele rodou vários jogadores na posição e não achou ninguém que se aproximasse do Mike para fazer essa função. O Mike ele aparece o tempo todo no ataque, ele ajuda na marcação, ele é um dos mais competentes em termos de assistência, só precisa melhorar um pouco a finalização, né? O Mike não tem, né? Ele chega na cara do gol, a gente está ali atrás do gol, como disse o Zé, ele não olha muito pro gol, ele fica olhando para a área para ver quem que ele vai passar, então ele precisa melhorar o arremate, mas isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas ele testou Luiz Guilherme, ele testou o próprio Rios, ele testou o Hendrick, que fez essa função contra o São Paulo, por exemplo, ainda na ausência do Mike. Então, ele não tem um outro jogador que faça o que o Mike faz em campo quando ele não está jogando. Então, para mim, ô Zé, essa engrenagem toda, com o Aníbal Moreno, que também deu muita qualidade à marcação, à roubada de bola, mas o Mike, cara, ele tem um valor espetacular, um valor importantíssimo nos 11 jogadores titulares, porque ele faz uma função muito bem feita, tanto ofensiva quanto defensivamente. O que você pensa, Zé? Ah, concordo com você, cara. Eu ia falar sobre isso aí. O desafogo do Palmeiras hoje, para mim, o desafogo é ele. Eu acho que ele é o cara que desafoga o Palmeiras. O que seria o desafogo? É aquele cara que consegue levar a bola junto com o companheiro até o final do campo, né? Vamos afogar, vamos meter essa bola no Mike, ele vai dar aquela esticada, né? Não é um cara do drible, ele é um lateral que pensa, né? Não é um lateral que vai no fundo, baixa a cabeça e cruza. Então é um lateral que pensa, é um lateral que faz a tabela. E ele tem um fôlego filha de uma mãe. Então, para você ver, eu acho que hoje ele é um dos principais jogadores do Palmeiras e nesse esquema do Abel. E eu acho que ele encaixa muito mais com o Marcos Rocha do que com o Gustavo Gomes. Por isso que eu tenho uma dúvida se o Gustavo Gomes vai ficar no banco, porque eu concordo com o Soler. Se for por hierarquia e por meritocracia, o Gomes está voltando de lesão. Ah, mas o Gomes é o supra-sumo. Mas tudo bem, ele está voltando de lesão, vai voltar a ser titular do Palmeiras, mas eu acho que se você se desfazer agora de Rocha, Luan e Murilo, que está num encaixe perfeito com o Mike, com o Rocha, porque eu acho que o entendimento do Mike com o Rocha é uma coisa assim, espetacular. Os dois encaixaram muito bem. E é lógico, a finalização faz parte, né? Mas eu acho que ele tem que pôr na cabeça dele também que ele pode ser um finalizador. Eu acho que ainda ele não tem isso com ele de ser um finalizador. Então eu acho que ele é uma peça, vamos dizer assim, que não pode ser mexida dentro do time. Eu acho que os outros jogadores você consegue até rodar, mas o Mike ele conseguiu fazer ali 2, 3 funções para o Abel que nenhum outro conseguiu, que nem você falou. O Abel já até tentou. Até o próprio Rocha não tem mais esse fôlego e tal. E o Rocha só vai, às vezes, porque tem o Mike. Né? Porque tem até o Mike para poder. Porque o Mike sabe fazer o lado do campo. Então você tem que ter jogador que saiba fazer o lado do campo, né? E então eu concordo com você, cara. Eu acho que o Mike é peça fundamental. Não é um cara que joga para a torcida, é um cara que joga para o time. Então a gente vê muito jogador, né, que joga para a torcida, tal, faz mágica, pedala, tal. Mas o Mike é um cara que joga para o time. É um cara discreto, faz um arroz com feijão, dificilmente toma cartão amarelo. É um jogador leal, né? Jogador totalmente leal. O tempo de bola dele é maravilhoso. Não cruza a bola, dá passe. Você pode ver que o Mike dificilmente ele cruza, ele dá um passe, né, para a área. Isso ele levanta a cabeça para dar o passe, ele consegue dar o toque de profundidade. Ele virou um meia, né? Ele virou um meia. E se for para ter assistente de lateral, que seja um cara que saiba fazer a função, não que seja um atacante, que seja um volante. Com relação à pergunta, quem poderia ser o substituto do Hendrick? O Dudu, quando voltar, eu acho que pode ser, ou o Rômulo. O Rômulo. Um dos dois, eu acho que poderia ser o substituto do Hendrick. Como o Abel vai fazer, aí já não é um problema meu. Não sou pago para saber como que ele vai fazer. Mas que o Dudu e o Rômulo têm qualidade para
entrar no lugar, não fazer o que o Endrick faz, mas para poder fazer a função, inclusive ele pode, né, Leandro, adiantar o Rafael Veiga e jogar com o Rômulo no lugar do Veiga, e o Veiga no lugar do Endrick, como ele pode jogar com o próprio Dudu, que vai estar mais, gente, pesado eu digo no modo de idade, não de peso também, apesar que ele está um pouquinho mais pesado, mas o Dudu vai estar mais, eu acho que o Dudu tem que jogar mais no meio campo, eu acho que a beirada do campo pro Dudu, com essa lesão, com a idade que ele tá, eu acho que a beirada do campo não vai ser mais o espaço do Dudu, principalmente porque o Palmeiras é muito rápido pelos lados. Então, um Dudu pelo meio, com Veiga, com Flaco Lopes, com Zé, com o Aníbal Moreno, com o Luan, que joga pelo meio e tal, e o Mike apoiando muito bem pelo lado direito o Piquerez, eu acho que a beirada para o Dudu vai ser raridade. Eu acho que o Dudu no meio campo, junto com o Flaco e com o Veiga, vai dar mais jogo. Então, já respondendo a pergunta, Leandro, acho que o Dudu ou o Rômulo podem ser os jogadores a substituir o Ender. Boa, Zé. E o Soler, hein, Soler? A gente estava até ainda sobre o Mike, né? Porque, assim, o Abel, ele ficou conhecido aí recentemente por conseguir dar jeito e sempre achar alguém, né, para posição, né? Não tem um, ele vai lá e adapta o outro jogador para fazer tal função. E não foi por falta de tentativa que ele usou o elenco para tentar achar um substituto do Mike quando o Mike não estava jogando. E foi difícil achar. Não, eu acho até que ele não encontrou esse jogador. Então ele depende muito desse sistema dar certo, depende muito do Mike, né? E aos poucos tentar adaptar mais algum jogador aí. Né? O que você pensa aí sobre o Mike, essa questão da engrenagem funcionar nesse sentido? Concordo com o Zé quando ele fala que o Mike funciona bem com o Marcos Rocha, concordo, e até o Gustavo Gomes, né, no sistema com 3 zagueiros ainda parece carecer de uma adaptação maior. E já emenda também, Zé, pensa igual o Zé sobre o Dudu, né, o Dudu tem que jogar pertinho do gol, concordo também, viu, Zé? E aí, Soler? Então, Lele, com relação ao Gustavo Gomes ou Marcos Rocha, quem combina melhor com o Mike? Óbvio que o Marcos Rocha, por ser um lateral de ofício, ele sabe sair jogando com mais qualidade do que o próprio Gustavo Gomes. Só que o Gomes teve muita dificuldade ano passado, porque você tinha o Zé Rafael de primeiro volante e o segundo volante era o Gabriel Menino, um jogador de menos pegada do que o próprio Zé Rafael, um jogador que não é tão rápido quanto o Zé Rafael, não tem a pegada do Aníbal Moreno e também não tem a mesma velocidade do Aníbal Moreno, né? O Gabriel Menino é um jogador, é um meio-campista, mas do meio para frente, do meio para o ataque, do meio para trás, do meio para a defesa, é um jogador com um pouco mais de dificuldade. Então, acho que o Gomes ele não teve a proteção para ele poder também se lançar para o ataque. Até na última live do Paulo Massini que eu participei, eu falei com relação a mudar também, quando o Gustavo Gomes estiver à disposição, ele e o Luan de lado. Para o Luan fazer essa saída pela direita, porque apesar do Gustavo Gomes ser mais rápido que o Luan ele tem o passe melhor do que o do Gustavo Gomes, ele tem o lançamento melhor do que o do Gustavo Gomes, então o Luan, ele é mais parecido com o que faz o Marcos Rocha do que o Gustavo Gomes para substituir o Marcos Rocha. Então, com a volta do Gustavo Gomes, aí você teria que fazer 2 alterações na defesa. Bota o Gomes de volta no time, ele centralizado, o Luan pela direita para dar a cobertura para o Mike ter esse passe, para ter esse avanço com a bola no pé, né? Então, eu faria essa troca também, né? Além do retorno do Gustavo Gomes, e acho que encaixaria melhor com o Mike nessa situação, principalmente pela qualidade que o Luan tem no passe, por você ter 2 jogadores de muita força física, que são bons marcadores, né, o caso do Aníbal e do Zé Rafael, e 2 jogadores de velocidade também no setor do meio de campo, o caso do Aníbal e do Zé Rafael. Então, acho que tudo isso vai melhorar o time do Palmeiras, e como vocês falaram, né? O Mike, ele é um grande aliado nessa balança a favor do Palmeiras, porque é um cara de muita capacidade para atacar, para defender. O Mike é um lateralzaço dentro do futebol brasileiro, né? Há muito tempo é o melhor lateral direito em atividade no nosso país e provavelmente também na América do Sul. Então,
Vejo até que dá para jogar também numa linha de 4 defensores, com o Mike sendo o lateral, e aí você pode colocar de novo o Richard Rios, só que aí você faz um tripé no meio de campo, né? Você põe Aníbal centralizado, Zé e Rios na mesma linha, com o Veiga à frente dos dois, né? Um losango no meio de campo, com ele próximo do Endrick. Então dá para fazer muita coisa com esse time do Palmeiras, e muito graças também ao Mike, né? Como você falou, é um jogador que fisicamente, quando ele está bem, infelizmente ele está bem na maior parte do tempo, porque ele passou por momentos físicos complicados no Palmeiras por causa do desequilíbrio que ele tinha, né, da pubalgia que ele tinha, então ele era meio penso, né, e aí ele passou por uma cirurgia para corrigir isso, e agora é um jogador fantástico para a disposição tática do time do Palmeiras. Ele ajuda demais o Abel a conseguir moldar esse time em várias posições, várias funções, vários pensamentos dentro das 4 linhas, né? Então o Mike é um jogador muito bom com relação a termos táticos e técnicos dentro do elenco do Palmeiras. E aí, com relação, né, quando infelizmente a gente tiver que dizer tchau para o Endrick, num primeiro momento, para mim, o melhor substituto é o Dudu, por tudo que o Dudu já fez, por toda a qualidade que tem o Dudu, e tomara que ele volte em altíssimo nível. E aí, já respondendo o Eduardo Pacheco, né, que perguntou do Bruno Rodrigues, e aí o prazo de retorno dele é parecido com o do Dudu, meio de abril ou começo de maio, né? Os dois devem voltar nessa mesma data. Então, para mim, o Dudu é o substituto ideal, e você ainda tem jogadores que podem fazer a mesma função do Endrick. O Estevão, o Luiz Guilherme, você tem o Rômulo, que pode ser o reserva do Veiga, ou então jogar com Veiga e Rômulo, como fez com Scarpa e Rafael Veiga. Então, o Abel ele tem muita coisa para fazer. É claro, né? O Endrick, ele é diferente, ele é especial, é um jogador extraordinário que a cada dia que passa ele vai melhorar, vai evoluir. Ele ainda não está nem perto do auge dele como jogador de futebol, então vai ser difícil a gente ter um jogador igual o Endrick, mas com outras características, com outras qualidades. O Palmeiras já tem internamente também não, né? Você tem pelo menos 3 jogadores que podem substituir à altura o Endrick. E é isso aí, estão perto da volta, né? Estão perto da volta, Dudu, Bruno Rodrigues aí, né? Como disse o Soler, para metade, mais para final do próximo mês aí, né? E já quando o calendário aperta, né? O Palmeiras, como disse o Soler aqui, pode ter 9 jogos em abril, né? Contando aí uma eventual final do Paulista, são 2 finais do Paulista, mais o início da Libertadores, mais o início do Brasileiro. Começa a necessidade maior, né? Cada vez mais de elenco. E aí a gente vai ver, né, mais uma vez, as oportunidades aparecendo para todo mundo, e vai ser hora de agarrar. Será que nunca veremos Dudu e Endrick juntos, diz o Douglas Signoli? Acho que não, né, porque o Dudu vai voltar lá pro mês de maio, não sei se ele vai ter condições de jogar já. Eu acho que a gente vai acabar vendo, tá? Vendo pouco tempo, porque depois o Endrick já vai para a Copa América vai ser em junho, ele deve se apresentar, e depois da Copa América Depois do que ele fez nessa data FIFA, só né, ficarão Lelê? saudades.